vão ficar doentes, vocês vão ter saúde, vocês preparem de maneiras diferentes, usem a criatividade, mas isso que eu vou dar. E Moisés pensava, Deus está cuidando do povo, o povo não reconhece. Deus tem tratamento especial para cada um de nós. Já percebeu isso aí? E tinha um tratamento especial para aquele povo. Aí o povo vira para Moisés e diz assim, Moisés, nós não aguentamos mais comer essa comida que Deus está dando para a gente. A gente não suporta mais essa vida que a gente tem agora. Porque nós estamos andando no meio do deserto, comendo a mesma comida todo dia. Sabe quando a situação está ruim? Sabe? E você olha para a situação e diz assim, meu Deus, está péssimo. E daqui a pouco fica pior ainda. Aí você olha para um pouquinho antes e você diz assim, eu era... Me ajuda, gente, vocês estão muito quietos hoje. Está todo mundo... O calor acho que deixou vocês tudo murcho, né? Eu era o quê? Eu era feliz e não sabia. Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Pois eu já pensei um tanto de vezes. Se eu digo, eu era feliz e não sabia, saiba que você pode estar sendo feliz agora sem saber, porque pode piorar ainda mais. Então pega o momento que você está vivendo agora e diz assim, eu sou feliz e sei. Você entendeu? Mas eu não posso falar isso, olha a minha vida como é que está. Você é feliz e precisa saber que você é feliz. Pega o que você tem na mão, pega o que você tem de saúde que sobrou, pega o que você tem de amor, de misericórdia, de bondade, pega o que você tem dos seus relacionamentos, constrói a sua vida e diga assim, eu sou feliz e eu sei que eu sou feliz. Eu nunca fui tão feliz quanto hoje, e nunca mais vou ser tão feliz quanto eu estou sendo hoje. Aí esse povo diz assim, a gente era feliz no Egito e não sabia, mas como alguém pode ser feliz se era escravo? Como alguém pode ser feliz se um escravo não é dono da sua roupa, um escravo não é dono da sua vontade? Escravos, famílias de escravos são vendidas separadamente. Escravo é negócio, é comércio. E algumas pirâmides que você vê daquelas do Egito foram construídas. Você olha e diz assim, meu Deus, eu nunca fui lá. Mas aquelas fotos, o ser humano desse tamanhozinho, parece uma pulguinha perto de uma pirâmide daquela. Você diz, meu Deus, como essas pedras, rochas foram cortadas assim, sem a tecnologia que nós temos, é o maquinário de hoje. Como elas foram empilhadas assim, como os compartimentos foram feitos lá dentro e construídos isso aí. Como? Com trabalho escravo. Você não queria estar trabalhando numa pirâmide daquela, queria? Pois aquele povo trabalhou e foi escravo. Ele diz assim, a gente era feliz do Egito e não sabia. Por quê? Porque o que a gente está comendo é o maná. As nossas reclamações sempre são ridículas. Sempre. Pode olhar para a sua vida e reclamar de tudo que você tem hoje, e principalmente do que você não tem. É ridículo perto de tudo que Deus dá para você. E você descobre quando piora. Você descobre quanto faz falta o dedo mindinho, quando você detona ele numa máquina, ela engole o teu dedo mindinho. Aí você diz, puxa vida, esse dedo era tão precioso, eu nunca agradeci para Deus. Deus, obrigado porque eu tenho o dedo mindinho. Que dá trabalho eu agradecer 10 dedos, eu tenho 10, e os do pé? E a minha orelha, e o meu nariz. Deus, eu nunca agradeci para o Senhor porque eu tenho minha orelha, mas eu perdi num acidente agora. E olha como é que ficou minha cara. E olha o meu nariz. Não, mas eu não tenho motivos para agradecer a Deus. Eu só tenho motivo para reclamar de Deus as coisas que Ele não me deu e que eu vi que o outro tem. Porque eu me comparei com o meu próximo e a vida dele é sempre melhor do que a minha. Eu era feliz e não sabia. Essa é a frase que está na cabeça da gente dia e noite, 2 dias sem parar. Eu sou feliz. Mas aquele povo reclama e diz assim, a gente era feliz quando não comia o pão que descia do céu, quando a gente não tinha a dieta que Deus deu, quando a gente estava lá no Egito, a gente não tinha liberdade, a gente era escravo, porque era melhor ser escravo e dormir lá nas camas do que a gente dormir aqui no meio do deserto. Era isso. O problema é que aquele povo, 2 milhões de pessoas, a Bíblia diz que cada família chorava na frente da sua tenda. Pastor Wesley, 2 milhões de membros de uma igreja, todo mundo reclamando ao mesmo tempo, reclamando de Deus para o pastor. Você é que é culpado, porque você diz que se ouviu a voz de Deus.
Você diz que Deus falou com você e que Deus mandou você trazer a gente para o deserto. E nós estamos agora nesse deserto. O culpado é você, porque você anda guiando a gente por caminhos errôneos. Quem disse para você que você precisa de pastor para guiar você em qualquer que seja o caminho? Quem disse? Quem disse para você que você precisa de líder religioso, padre, bispo evangélico ou católico ou padre? Ou quem disse que você precisa de pastor para dizer para você qual é o caminho que você tem que seguir? Quem foi que falou? E quando nós, pastores, não existíamos, e quando nós, pastores, somos corruptos, você vai olhar para o pastor e vai dizer: Deus, eu não me salvei, mas a culpa é do pastor, que me ensinou errado. Não. A palavra de Deus, ela está aí à sua disposição. Mas ela fica enfeitando a sua casa, em cima do móvel, você acha que ela está abençoando a sua casa. Essa palavra só tem valor quando ela sai do seu móvel para dentro de você. Só assim. Escondi a tua palavra, diz o salmista, no meu coração, para não pecar contra ti. Eu escondi, porque ela tem que ser muito bem guardada para não vir o ladrão e roubar ela daí. Porque com muito trabalho Deus coloca a palavra dentro da sua mente e do seu coração, e o inimigo com pouco trabalho ele rouba os conceitos que Deus colocou ali. Ele diz: Deus é injusto, Deus não faz nada por você, Deus não cuida de você. É isso. Você esperava isso e isso da sua vida, mas olha o que aconteceu. Aconteceu aquilo. Oh, que desgraça, porque você esperava aquilo. Então aquele povo reclamava, cada um na entrada da sua tenda, e o povo reclamava de Deus para Moisés. E a palavra de Deus diz que Moisés ficou louco com isso. Ficou louco. E Moisés foi para falar com Deus. Primeira coisa, quando você tem problema na sua vida, quando você não tem problema na sua vida, quando você quer vencer na vida, quando você está satisfeito com o que você já conseguiu profissionalmente, quando você está triste, quando você está na depressão, quando você está alegre, em todos os momentos, fale com Deus através da oração. A oração é a coisa mais chata que existe nesse mundo. É muito chato orar. Você já exige disciplina, mas orar como penitência, dizer agora vou cumprir. Cumpri minha penitência, já orei, agora posso ir para a minha vida. Também não adianta nada, porque isso não é ter Deus dentro do coração. E Deus está dizendo assim: quando você estiver alegre, quando você estiver triste, quando estiver na depressão, ora, fala comigo, mas não como penitência. Mas Deus, eu não consigo, porque para mim ainda é chato orar. Você diz para Deus. Deus diz: então filho, venha até mim, que eu vou ensinar você como conversar comigo de tal maneira que não seja chato. E Deus quer ensinar para você como falar com Ele de tal maneira que não seja chato. E Ele quer ensinar através do quê? Como? Através da Bíblia. Moisés achava chato orar? Sim ou não? Sim ou não? Tem certeza que ele não achava chato? Eu tenho certeza. Porque senão ele não oraria tanto. Ele tinha prazer em orar, em falar com Deus. E todas as vezes que ele subia ao monte para falar com Deus, isso era todo dia. Ele falava com Deus. Moisés não via a hora de ir falar com Deus. Ele não via a hora. Mas não foi sempre assim na vida do Moisés. Porque ele teve uma época que ele morou no palácio de Faraó, porque ele foi filho da filha de Faraó, adotado por ela. E que Moisés não falava muito com Deus. E um dia ele viu alguém do povo sendo maltratado, ele foi lá e matou o camarada, escondeu ainda.
Moisés teve que ir para o deserto e passar 40 anos no deserto para aprender a ter prazer em falar com Deus. E Moisés ensina a gente como orar. A gente não sabe orar direito. A gente tem que aprender a orar. A gente não nasce sabendo orar e nem gostando de orar. Orar é chato. Enquanto você ainda não aprendeu a conversar com Deus, é chato. E a gente tem que aprender. A gente ora assim, num dia, você diz, eu estou muito cansado. Você ora assim para dormir, você não suporta vontade de dormir. Aí você deita na cama, se você parar para pensar, diz assim, meu Deus, o que eu falei na oração? Não lembro. Já aconteceu de você ajoelhar de novo, de Deus, desculpa da oração que eu fiz, Deus. Já aconteceu ou não? Comigo já. Me perdoa, Senhor, porque a oração que eu fiz para o Senhor foi um abuso, foi uma coisa miserável. Me desculpa. E cantar sem pensar no que você fala, você já fez? Já cantou no culto? Quem sabe você cantou hoje aqui sem pensar no que você falou para Deus? E cantar é uma oração também, né? Sabe quando você cumprimenta alguém e naquele momento você está cumprimentando, alguém passou e falou com essa pessoa. Aí ele cumprimenta você olhando para o outro. Ah, não sei o que lá, e fica segurando sua mão e você fica ali olhando para a cara. Aquela cara de bolacha. E ele conversando com o outro. E daqui a pouco ele solta a sua mão e você vai embora e você vai feliz da vida, né? É ou não é? Satisfeito. É ou não é? A gente odeia isso. Aí quando você ora e não sabe o que você falou com Deus, ou quando você canta e não sabe o que você falou com Deus, você sabe o que você está falando com Deus? Você está segurando a mão dele e pensando em outra coisa. Você está deixando Deus feliz da vida. O Criador do universo. Você não sabe o que você está falando. Aí a gente ora, aquela oração miserável. Não sabe o que falou com Deus. Orações falsas, porque naquele dia você levantou e de manhã você orou antes de sair de casa. Você diz, Deus, hoje eu tenho um negócio importante para fazer, muitas coisas para resolver. Eu preciso da tua companhia, Deus. Você saiu de casa, a primeira coisa deu errado, a segunda também, a terceira, a quinta, até a 15ª deu tudo errado. Aí você voltou de noite para casa, brabo, louco da vida. Aí, antes de você dormir, você está cansado, você diz, Deus, obrigado pelo dia, uma boa noite, em nome de Jesus, amém. E deita. Mas que oração falsa essa oração sua, é verdade ou não é? Porque se você pediu para Deus, para Ele te acompanhar, mas deu tudo errado, e se você está louco da vida por tudo que deu errado, você está passado, você está cansado, e você ora assim, Deus, muito obrigado pelo dia, obrigado pelas bênçãos, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém, me dê uma boa noite, você está sendo falso com Deus. Talvez a oração que você devesse fazer seria assim, Senhor, o dia foi miserável, o Senhor não fez nada do que eu pedi, Deus, o Senhor judiou de mim. Eu pedi, Deus, proteção e o Senhor simplesmente parece que não fez nada. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, o que já é difícil demais para mim. Eu não consigo viver uma vida assim, Deus. Se o Senhor vai continuar me tratando assim, amanhã, por favor, seja bonzinho comigo e me mata nessa noite, porque amanhã eu não quero viver assim, em nome de Jesus, amém. Isso é oração ou não? Sim ou não? Certeza? É só a gente ler a oração de Moisés. Está aqui. A gente parou aqui no verso 11, onde diz assim: Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, ou seja, dei eu à luz, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como uma ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometestes a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Atenção. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes viver dessa maneira. Foi exatamente a oração de Moisés. E se você quer aprender a orar para Deus, começa a aprender a orar desse jeito aqui. Começa a aprender a orar.
falar para Deus e que vai na sua alma, porque nós somos excelentes teóricos e muito maus praticantes daquilo que a gente prega. A gente diz, porque a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. O amigo teu pisou na bola com você, primeiro você vira um bico com ele durante algum tempo, o que já é ruim demais. E aí você resolve falar com ele. E quando você fala com ele, você fala, ó, é o seguinte. Quando você diz é o seguinte, o outro já se arrepia. E ele sabe a lista que vem. Você diz isso, isso, isso. Quando a mulher diz assim, eu estou chateado com você por causa disso. Ou quando você percebe que ela está chateada. Você diz, meu Deus, vou ter que fazer o que eu odeio, discutir relação. Aí você vai discutir a relação. E quando você vê, eu odeio discutir relação. É verdade, eu odeio. Por quê? Porque eu sempre tenho razão. Eu vou perder tempo. É ou não é? Isso é o que eu penso. Até o momento que eu começo a ouvir. Enquanto eu estou falando, o pensamento ainda é esse. Olha, é assim, 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 assim. Foi isso, isso, isso que aconteceu. Aí acabou o perfeito e o justo de falar. Até que ela começa a falar. E a lista é maior do que a minha. Porém, aconteceu isso, isso, e você fez isso, isso, e tinha acontecido isso, antes de eu fazer isso, você tinha feito isso, 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 isso. E aí você vai, é horrível você ouvir um monte de coisa errada que você fez, é ou não é? E você já percebeu que é por isso que você odeia discutir a relação? Porque você acha que está sempre certo, mas você está sempre errado? E discussão de relação boa é aquela que quando termina você diz assim, desculpa, eu sou um idiota, pisei na bola. E ela diz, não, eu é que sou uma idiota. E vocês começam a discutir agora para ver quem é o mais idiota. Essa é a boa. Porque os dois estão dizendo, nós somos dois seres humanos miseráveis tentando dar certo num casamento. E eu acho que agora isso vai ajudar um pouco mais. E às vezes ajuda a melhorar 1%. Não tem problema. Se ajudar 1%, discute 100 vezes a relação. Você vai ter melhorado 100%. E se discutir 1 milhão de vezes, dá para melhorar esse nível a relação? Dá. Dá. Discute relação com Deus. Chega para Deus e diz, Senhor, o dia foi miserável, para dizer a verdade, eu não tenho vontade nem de orar, Deus. Olha o meu coração, Deus, olha, eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é isso, tudo aquilo, mas Senhor, eu não consigo entender. Então, por misericórdia, pelo menos abre a minha cabeça e enfia ali dentro, porque eu não estou conseguindo entender. Me faz entender o que eu tenho que aprender com isso, Deus. Isso é falar com Deus. E Deus respeitava Moisés e amava Moisés, porque Moisés abria o coração dele a Deus. O povo reclamou de Deus para Moisés, Moisés reclamou de Deus para Deus. O seu amigo leal, ele reclama de você para você. O seu amigo desleal reclama de você para os outros. E Deus espera que você seja leal com ele, Deus. E que você diga, Deus, eu estou abrindo meu coração, não suporto mais. Mas eu sei também que eu sou um ser miserável, pecador, que a minha mentalidade é do tamanho de um grãozinho de arroz. Então, Senhor, abre isso aqui, expande isso, Deus me ajuda por misericórdia, porque eu preciso aprender. E o quanto isso é importante? Isso é importante porque é a vida de um ser humano, o seu relacionamento com Deus. Se você acha que você pode viver a vida inteira sem nunca se ajoelhar para falar com Deus, sem nenhuma vez no dia gastar um pouquinho do seu tempo para falar com Ele, discutir relação, saiba que Deus não está dentro do seu coração. Ele é um Deus morto, enterrado, que não ressuscitou. Jesus na sua vida foi morto e crucificado, mas Ele não ressuscitou ainda. E Ele continua morto no seu coração, por isso Ele não pode ser vivo, real. Ele não pode agir na sua vida se você não permite que Ele haja na sua vida. E como que você tem coragem, de um momento de tristeza, reclamar para Deus de alguma coisa? Porque Moisés foi leal com... Moisés abusou. Abusou ou não abusou? Sim ou não? Ele abusou. Ele abusou. Ele era um ser humano miserável também. E a história do Moisés, do Davi, do Sansão, estão aí na Bíblia, não para a gente olhar e dizer assim, meu Deus, nunca eu vou ser como ele. Não. O profeta, o músico e o atleta. Vou mudar o profeta pelo santo. O santo, o músico e o atleta, ele tem alguma coisa em comum. Sabe o que é? Você olha para um músico, um dia você era moleque, e alguém tocou um piano e você amou. Você disse assim,
um dia eu vou tocar piano igual a ele. Você entra para estudar piano. Dura 5 meses. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E o outro senta ali, blum, aqueles acordes e dedilhas. Eu nunca vou tocar piano que nem esse camarada aí. Você desiste. Pronto. Aí você vê um camarada nadando. Uau, como nada. Como compete, primeiro lugar, tem um monte de medalha de ouro, vou nadar como ele, vou correr como ele. O atleta, não é? Ginástica olímpica, faz aquelas cambalhotas, até que você leva o primeiro tombo, até que você diz assim, eu nunca vou correr igual a ele. Você para, desiste. Não corre nem para a sua saúde. O santo, Moisés, eu nunca vou ser como ele. E você desiste. Deus está dizendo, eu coloquei essas histórias aqui porque você pode fazer sim. Você pode correr para a sua saúde, você pode tocar piano para você mesmo, você é desafinado, mas pode cantar para louvar a Deus. Deus não está nem aí com a sua voz, Deus está aí com aquilo que sai de dentro do seu coração e da sua alma. Por que você desistiu de cantar? Por que você sentou na igreja e disse assim um dia, ali tem gente que canta, tem gente que fala, ali tem gente que recita, ali tem gente que sabe receber os outros porque é sorridente, eu não sei nada disso. Pegou o seu talento e enterrou. E Deus está dizendo, Jesus, na parábola dos talentos, aquele que enterrou o seu talento, até o talento que ele tem vai ser arrancado dele. Ele não vai ter mais. Eu espero que você multiplique, recebeu multiplica, e multiplica depois de novo, e você vai ver o que vai acontecer. E Deus vai dar para você fazer coisas que você nem sabia que você era capaz de fazer, mas você vai ser capaz de fazer. É isso. Por isso Deus tratou Moisés diferente do povo. E Deus diz, Moisés, é só você continuar lendo aí, Números 11, que eu não vou ler mais, mas vou falar. Mas lê em casa, quando você chegar. Moisés, eu estou ouvindo a tua reclamação, Moisés. Está achando o que eu te dei pesado demais para você. Está achando muita coisa, você ter que trabalhar, ter que estudar na faculdade, ainda ter que ir para a igreja, cuidar da sua família e se envolver com Deus, dedicar um sábado, um dia inteiro para Ele, buscar outras pessoas para Jesus, visitar outras pessoas. Está achando muita coisa, não é mesmo, Moisés? Está achando. Então tá bom. Primeira coisa, Moisés, prepara o povo, porque eu vou dar carne para esse povo comer. Santifica o povo. Santifica. Você sabe o que é santificar? Fala para o povo se preparar, falar comigo, fala para o povo pedir perdão dos seus pecados, porque eu vou mandar carne. E Moisés, que estava nervoso, irritado, primeira reação dele diz assim, Senhor, como o Senhor vai dar de comer carne no meio do deserto para 2 milhões de pessoas? Será que todos os peixes do mar, que por assim dizer, está longinho daqui, Senhor, será que eles seriam suficientes para alimentar toda essa multidão? E Deus diz, Moisés, está passando da conta, Moisés, fica quieto, que agora sou eu que falo. Você santifica o povo, e eu vou dar a carne para eles comerem. Você está entendendo? Eu sou Deus, Moisés. Algumas vezes Deus tem que falar isso. Está passando da conta, filho. Você está esquecendo que eu sou Deus? É impossível dar de comer a 2 milhões de pessoas no meio do deserto carne? É impossível? Cuidado com aquilo que você pede a Deus. Cuidado. Porque Deus pode dar para você aquilo que você pede, sem que você esteja preparado para receber. Você entendeu? Cuidado. Senhor, faz 10 anos que eu peço para o Senhor a mesma coisa, o Senhor não me deu ainda. Deus, é melhor o Senhor me matar. Você quer, filho? Eu tentei dizer para você durante 10 anos que você não pode ter isso. Você quer isso? Deus, faça-se de acordo com a minha vontade. Vai ser feito, meu filho. Avisa o povo que eles não têm condição de comer carne no deserto. Avisa o povo que eles não vão ter cabeça para comer a carne. Avisa o povo que eles não podem, eles não têm condição de receber isso agora. Não pode. Eles não estão preparados. Você pode até estar pensando, mas que coisa ridícula, como é que alguém não está preparado para comer carne? Há 2 semanas eu estava num retiro de carnaval e uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou conversando com o senhor é a minha última esperança. Quando alguém fala isso para você, você já sabe que ela está perdida, coitadinha. Porque nenhum homem pode ser a única esperança e a última de ninguém.
Nenhum homem, nenhum ser humano, só Deus. Pastor, eu tenho 49 anos, se eu não me esqueço, mais ou menos, 48, 49. Eu quero ter um filho. Eu já orei para Deus por um filho. Eu oro para Deus por um filho há 20 anos, pastor. Pastor, a minha vida hoje, sabe como é que é? Eu vou à igreja, eu vejo as criancinhas. Apresentação de criança, eu choro, eu saio da igreja para chorar desesperadamente, porque Deus não me deu um filho. Pastor, eu oro dia e noite. Nós já fizemos, meu marido e eu, inseminação artificial, já gastamos muito dinheiro, e eu estou me preparando para fazer mais uma inseminação, pastor. Eu sou infeliz, porque eu não tenho um filho, eu preciso ter um filho, pastor, e eu quero saber, pastor, eu devo fazer inseminação? Pastor, ora comigo, por misericórdia, porque eu quero fazer, pastor, eu faço isso, pastor. Eu digo, você quer ouvir o que eu acho, ou você quer ouvir o que você acha? Só do jeito que você está me contando, eu queria te fazer um negócio. O marido estava junto, eu disse, você podia deixar eu conversar sozinho com a sua esposa? Pois não, ele se afastou um pouquinho. Eu falei para ela, seu marido deve achar você uma chata, não é verdade? Você só fala nesse assunto com ele, não é? Você chora dia e noite por causa disso, não é? Você vai perder seu marido também. Você está entendendo que Deus está dizendo para você, filha? Eu não sei porquê, mas Deus está dizendo, filha, é melhor para você não ter o filho. É melhor. Eu sei que você quer muito, filha, mas... Sabe uma criancinha, quando ela olha para o pai e diz, pai, eu quero aquele canivete. Filho, é melhor para você não ter esse canivete. Por quê, pai? Orei com ela, conversei com ela, e antes de sair, a última pergunta que ela fez, disse, pastor, desculpa, mas... Então, pastor, o senhor acha mesmo que eu não devo fazer a inseminação? Essa é a história dela, querido, mas você e eu fazemos igualzinho a ela, em outra coisa. Cuidado quando você pede a Deus uma coisa muito com insistência, porque Deus pode sim dar a você, mesmo que não seja a vontade dele, para atender a sua vontade. Cuidado, está insistindo demais com Deus. Deus está tentando mostrar para você que não é por aí. Quando você vai abrir os olhos para enxergar o plano de Deus na sua vida? Quando que você vai ver uma coisa que você estava indo pelo caminho e diz assim, Deus deu tudo errado? Não, para quem ama a Deus nunca dá tudo errado, sempre dá tudo certo. Não deu certo do jeito que você pensava, mas deu certo do jeito que Deus planejou. E você pensa no mundo espiritual, que trabalho Deus tem para fazer e se cumprir as suas promessas. Ele diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você conhece esse verso? Agora vê, que trabalho Deus tem, quantos anjos Deus movimenta para que quando você que ama a Deus, deseja que as coisas deem certo, para que dê certo na sua vida. Ele diz assim, olha, eu tenho que amar, o inimigo põe pedra aqui, o inimigo empurra ali, ele põe espinho aqui, ele derruba, ele esfrega você no lodo, na lama, mas Deus vai fazendo para que essas coisas contribuem para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, quando tudo deu errado, eu digo assim, eu não estou vendo Deus me guiando, eu não consigo enxergar a mão de Deus, mas eu sei que isso é para o meu bem. Por quê? Porque está escrito. Está escrito na Bíblia. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu sei que é assim, porque Deus me falou. Está escrito na palavra de Deus. É isso. E Deus disse, prepara o povo, porque eles não podem comer carne, mas eles vão comer carne. Aí Deus mandou carne. Sabe como é que Deus fez? Mandou uma revoada de codornizes. Codornizes. A Bíblia diz, se você continuar lendo Números 11 até o fim, era 30 quilômetros de codornizes caídas no chão a 1 metro de altura. 30 quilômetros a 1 metro de altura. Agora você quer saber como é que esse povo não estava preparado para comer carne? Ali diz também que quem pegou menos codorniz pegou 1 tonelada para guardar tudo nos freezerzinhos que eles tinham lá no meio do deserto.
Você entendeu? O que acontece com carne? 1 tonelada de carne no meio do deserto, mesmo que salgada. O que acontece? Você lê ali o que aconteceu também, porque teve uma epidemia miserável e um monte de gente morreu. Segundo, agora você, Moisés. Moisés, você está achando que é muita coisa que você tem que fazer? Que o seu trabalho é pesado demais? Que você não tem condições? Eu já disse que eu, Deus, não deixo vir sobre ninguém provação maior do que ele possa suportar. Mas Deus, no meu caso, Deus, olha o que aconteceu com a minha vida, desmoronou tudo. No meu caso, eu não deixo sobrevir provação maior do que você possa suportar. E cada provação é a oportunidade para você olhar e dizer assim, para onde, o que Deus quer me ensinar que eu não aprendi ainda. Mas você acha que é pesado demais, não é, Moisés? Então você vai escolher homens. Eu vou arrancar uma parte do Espírito que eu pus em você e vou dividir para esses homens. Deus precisava de arrancar de parte do Espírito de Moisés para pôr nos homens? Ele não tinha mais do Espírito dele para dar para os outros? Deus tinha. Mas ele estava dizendo, Moisés, se você perceber matematicamente, a dificuldade vai continuar a mesma. Porque eu dei um tanto do Espírito para você cuidar de um tanto de coisa. Agora eu vou diminuir as suas coisas e vou diminuir também o tanto do Espírito. Você está entendendo? Eu te dou a responsabilidade, Moisés, mas eu dou o Espírito dentro de você para você dar conta de todas elas. Se você não está dando conta, Moisés, abre os olhos, vê para onde você tem que ir. Nós nascemos nesse mundo como cegos espirituais, e a gente, como cegos, vai às apalpadelas. Opa, aqui tinha uma porta, mas espera, ela está fechada, não é aqui. E de novo, e outra aqui, não, aqui também não. Aqui, poxa, mas não tinha porta nenhuma, e Deus está dizendo, olha de novo, porque eu renovo todas as coisas. Aqui está aberto. Puxa, mas eu queria ir para lá, eu não queria ir para cá. Mas não tem jeito, só ali está aberto. Deus abriu aqui para mim. É aqui, Senhor, então tá bom. E você pensa que aqui vai clarear tudo? Não, você vai continuar cego, mas você vai apalpando, e Deus vai abrindo, e aonde Ele abrir você entra, e pede a companhia dEle, e Ele diz que lâmpada para os teus e os meus pés, é a palavra dEle. Quer ser iluminado? Vai na palavra, Ele ilumina o seu caminho com a luz da palavra dEle, é assim. Deus arrancou parte do Espírito que deu para Moisés, e pôs naqueles homens. E aconteceu que quando eles receberam o Espírito, 2 deles não estavam na frente da tenda da congregação, do santuário, porque eles começaram a profetizar como só Moisés profetizava. E Josué, que estava perto dos 2 e não estava lá na tenda da congregação, viu os 2 profetizando como Moisés profetizava, e Josué se doeu por Moisés e correu para dizer para Moisés, Moisés, eles estão profetizando como você, não permita. Quando ele chegou lá, ele contou mais 28 lá, profetizando como só Moisés profetizava. E Moisés disse, antes todo esse povo tivesse tanto do Espírito quanto eu tenho, antes todos eles profetizassem, porque Deus precisa de 2 milhões de Moisés, não de um Moisés só. E não tenha dúvida, querido, se você está aqui dentro dessa igreja hoje, é porque Deus está chamando você para ser um Moisés no mundo escuro de hoje. Aquele povo perdeu o foco, porque eles esqueceram da coisa principal. Deus arranca a gente da escravidão do Egito, sim. E Ele promete nos levar à terra prometida, sim. Mas entre os 2 existe um deserto. E a gente esquece que tem que passar pelo deserto antes de chegar lá. E a gente quer dar um pulo de lá do Egito para a terra prometida. Mas tem que passar por um deserto. Por quê? Por quê? Simplesmente porque você e eu temos que aprender lições preciosas. Crescer espiritualmente. E coitadinho de mim, quando eu vivo a vida reclamando das coisas que acontecem comigo e eu não enxergo. Hoje eu estava dizendo na classe dos jovens ali, a maior desgraça do ser humano é a comparação. Um menininho está brincando com um carrinho,
E o outro não tem nada. Até que o outro ganha um carrinho melhor do que o dele. Aí ele pega, olha o carrinho dele, olha o do outro, aquele carrão. A partir dali o dele não presta mais. E ele quer o carrinho do outro. E ele é capaz de largar o carrinho dele no chão e ficar parado olhando para o carrinho do outro. Ele não consegue brincar mais. Por quê? Porque o outro tem um melhor do que o dele. Você mora numa casa de 2 quartos, sala e cozinha, mas ela não está boa para você. Por quê? Porque tem gente que tem casas muito melhores, né? Tem a mesma idade que a sua, estudaram junto com você. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma semana na Inglaterra. Se você, brasileiro, está querendo ir trabalhar na Inglaterra para ganhar dinheiro, saiba que lá os brasileiros moram 4 dentro de um kitnet. O pastor de lá, que já está há 17 anos, me levou para almoçar na casa dele num dia da semana. Ele mora a 1h30 de Londres, e depois de 17 anos e meio trabalhando, conseguiu financiar uma casa de 2 quartos, sala e cozinha. Feliz da vida, dizendo, pastor, isso aqui é um palacete. Porque o povo aqui mora muito mal, é muito caro morar. Aí, eu aqui, não morando 1h30 do meu trabalho, morando onde eu moro, uma casa de 2 quartos, sala e cozinha, eu estou insatisfeito. Mas ele que está lá morando a 1h30 do trabalho, pagando uma fortuna pela casa, ele está feliz da vida. A desgraça de nós seres humanos é nos compararmos com os outros. Deus não é o Deus do coletivo. E Deus não é banco que diz que te dá um tratamento personalizado, mas não dá coisa nenhuma, a não ser que você tenha milhões de dinheiro. Deus é Pai. E Deus tem um plano especial para a sua vida. Ele trata você personalizadamente. Eu fico olhando para os 3 filhos, eu fico pensando, esse aqui tem essa necessidade, essa e essa. E eu preciso conversar com ele nesse nível. Mas aquele tem essa e essa, eu preciso conversar com ele nesse nível. Mas aquele outro tem essas diferentes, eu preciso conversar com ele naquele nível. E o tempo todo eu tenho que voltar. Mas e esse aqui? Peraí. Tá? Não, e aquele ali. Oh, agora aquele outro ali. E cada um quer falar de um assunto. As idades são diferentes, de 16 a 22. E um é casado e o outro é franguinho ainda. Mas a gente tem que entrar no mundo deles, porque o mundo do 16 ele é muito importante. E o de 22 também. E o de 20, o de 19 também. E Deus trata você assim, individualmente. Deus olha para você, para as suas necessidades, para o tanto que você tem que crescer, para aquilo que você está passando, como você está percorrendo. E Deus diz, filho, olha para mim, eu cuido de você. Todas as coisas contribuem para o seu bem, filho. Eu quero agir na sua vida. Abre os olhos, filho, por favor, para você poder enxergar as maravilhas e como eu movimento o mundo espiritual em favor de que você alcance a terra prometida. Eu não estou, filho, preocupado se você vai comer carne aqui no deserto, se você vai ter um banquete cada dia no deserto, se você vai ter uma casa bonita para morar, se você vai morar uma tenda aqui no deserto. Eu não estou preocupado, filho, se você vai ter todas as condições de higiene aqui no deserto, e nem se você vai ter todas as coisas que você sonhou ter para viver no deserto. Mas eu estou conduzindo você para a terra prometida, e se você se deixar ser guiado por mim, você vai ter mais saúde aqui no deserto, você vai ter mais paz no deserto, porque quando tiver os problemas, você vai olhar para a terra prometida, e você vai sentir que eu impulsiono você, e se você abrir o coração e conversar comigo, eu vou inundar a sua vida de bênçãos espirituais, e é isso que eu quero que você enxergue, filho. Querido, hoje, Deus trouxe você aqui para dizer, filho, você é especial para mim como ninguém nesse universo. E não tenha dúvidas de que eu enxergo você, cada pranto, cada lágrima. Eu enxergo cada vez que você foge de mim, cada vez que você me abandona. Eu enxergo cada vez que você olha para mim e você amaldiçoa o dia que você me conheceu. Eu olho para você e enxergo cada vez que você lastima o dia que você nasceu. Mas filho, eu sou ainda aquele que diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu sou aquele que preparei um plano especial, um projeto de vida para você. Eu guio você no meio das trevas e da escuridão. Eu ouço cada clamor e vejo cada lágrima que você derrama. Você só tem que
que falar comigo, que sou seu pai e que guio você. Então hoje, quando a gente está só começando essa semana, gostaria de orar por você e por mim. Em primeiro lugar, pedindo perdão a Deus, pelas vezes em que a gente escapuliu das mãos dele, e que mesmo assim ele não nos amaldiçoou, pelas vezes em que nós achamos que os nossos planos para a nossa vida foram melhores do que os dele, pelas tantas provas que a gente passou e durante as quais a gente não conseguiu ainda descobrir o que Deus queria que a gente aprendesse, por fugir dele. E eu queria pedir por você e por mim, para que Deus fizesse renascer o primeiro amor. Aquele papelzinho com colinha, que você cola na geladeira, na sua agenda, post-it. Eu tenho tido um na minha testa. Ele está escrito assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E toda hora eu tenho que me lembrar assim: será que eu estou abandonando o primeiro amor mesmo? Será? Será que eu estou indo atrás das minhas coisas? Estou fugindo de Deus? Será? O tempo todo. De vez em quando o post-it ele quer cair, sabe? Que a gente sua, etc. Eu tenho que pegar de novo e grudar na testa. Será que eu estou abandonando o primeiro amor? Será? Vamos colar esse post-it todo mundo na testa essa semana? Vamos? Será que você está abandonando o primeiro amor? Eu vou fazer um apelo para você assim. Você vai aceitar esse apelo se levantando dentro do seu coração. Acho que eu já fiz isso uma vez aqui. Sabe como é que é se levantar dentro do coração? Você não vai ficar em pé, não vai ter um incômodo, não vai se expor diante de ninguém, mas vai ser impossível esconder de Deus se você levantou ou não levantou. Aí durante a música, fala com Deus como você nunca falou. Pede para Deus habitar a sua vida, o seu coração, abrir os seus olhos e fazer você entender o plano dele para você. E aí eu vou pedir para você, para deixar Deus convidar você para vir aqui cada noite com alguém que você ama também. E depois eu quero orar com você. Enquanto eu canto, fala com Deus. E pede para Ele colocar esse post-it aqui na sua testa. Não tem problema, a gente não depende da música para falar com Deus, tá? Isso aí acontece. Só não perde o seu foco de falar com Deus e do porquê você tem que falar com Deus, tá? Daqui a pouco a música vai acertar, nem que erre uma, duas vezes mais, não tem problema, mas ela vai entrar. Não deixa nada perder o seu foco, não deixa com que nada faça você perder o seu foco com Deus. Eu vou mudar. Ao invés de eu cantar a música lá, vou convidar você a fazer uma declaração de amor para Deus cantada, tá? Aí você vai cantar falando com Ele, para Ele,
E você vai, ao mesmo tempo, enquanto você fala, vai dizer: Deus, eu estou me levantando e fazendo um compromisso com o Senhor, de buscá-lo, de entregar minha vida nas suas mãos. E aí o Senhor vai abrir os meus olhos para que eu possa enxergar o seu plano para a minha vida. E declaração de amor a gente faz dizendo: eu te amo. Nós vamos cantar Eu Te Amo em 4 vozes, tá? Eu te amo, ó Deus, Ó Senhor, ouve essa declaração de amor. O Senhor nos convida para entregarmos a nossa vida ao Senhor. E agora nós queremos dizer: Senhor, nós o amamos. Eu quero dizer: Senhor, eu o amo. Mas eu sou tão falho, Senhor. Erro tantas vezes. Quando parece que tudo está dando certo, eu estou melhorando e crescendo espiritualmente, aí eu caio nas coisas mais simples da vida. Ó Deus, nesse momento, seus filhos e filhas aqui, que desejam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, se levantam dentro do seu coração e dizem: eu me levanto. O Senhor enxerga isso que nós não conseguimos enxergar. Ó Senhor, quando nós dizemos isso, que isso vem acompanhado de ações, de uma busca mais intensa do Senhor, na Bíblia, na igreja, porque a fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor, muda-nos segundo a sua imagem e ajuda-nos, Senhor, para que não tentemos mudar o Senhor segundo a nossa imagem. Ó Deus, coloca a mão sobre aqueles seus filhos e filhas que sofrem agora, que tem na sua mente um Deus que não existe, porque fizeram esse Deus e construíram segundo aquilo que eles pensam. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos mesmo sendo cegos espirituais, e que a sua palavra seja luz para o nosso caminho. Toma-nos nas suas mãos essa semana, porque sem o Senhor nós não somos nada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Distante deste bom lugar, com sede, ó Pai, podemos desfrutar do teu amor que é sem medida, da
achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre